E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta e porque hoje nós temos no menu para vocês uma ótima jantada. E isso também significa que além de responder ao Vinícius, eu vou te falar, péssimo trabalho, olha, eu vou dar hoje muito para você mastigar. Mas antes nós precisamos, dessa jantada que nós vamos dar para você, Vinícius, e para todos que acreditaram que aquilo que você fez no seu canal foi uma refutação. Hoje à noite nós iremos minuciosamente retratar as coisas que ele falou. 2 horas e 30 minutos de balela, onde pessoas do meu canal foram até lá para dar uma checada, até mesmo me avisar que o Vinícius estava falando de mim. Algo muito interessante e peculiar da parte dele, porque quando ele tinha um canalzinho dele de 40 mil pessoas, ele nunca retratou as vezes que eu falei dele. E agora que ele caiu da graça, melhor dizendo, caiu na graça, ele resolve sair igual o Rivanildo disparando contra a minha pessoa. Só que eu, parceiro, tenho um reflexo muito bom e você sabe muito bem disso. Hoje à noite não tem desculpa, hoje você não corre pra lugar nenhum, porque eu vou mostrar pra galera a maneira que você se confunde, vai se equivocando e joga um monte de palavra pra cima e pra baixo achando que você é o detentor da sabedoria. Outra coisa, não se esqueça que no meu vídeo você me chamou de moleque. Eu tenho 43 anos de idade, eu sei. Deve ser porque pessoas que sorriem mais vão demonstrar ter uma juventude interior que pessoas amargas. E você sabe, você tem cara de gato. E não de gato bonitinho, nem dizendo que eu tô chamando você de gato. É porque você só tem uma expressão. Se eu, na verdade, fosse abrir um álbum de fotos da sua vida, eu fico até assim... Caraca, olha aqui, cara. Álbum de foto do Vinícius. Não, agora eu vou poder ver tudo. Ei, Vinícius na infância. Vinícius na adolescência. Vinícius na juventude, participando com a galera das melhores coisas da vida. E você pode tirar Vinícius no casamento, Vinícius na live, Vinícius no culto, Vinícius na... Vinícius em qualquer lugar que é a mesma cara, tu não tem expressão. Você me chamou de moleque. Eu vou dar um moleque pra você nessa noite, vou te dar a resposta, vou desbancar você, vou te mostrar o moleque. Quem sabe capricho nenhum. A galera, você fica aí pedindo 17 minutos. Ah, galera, é o Pix no canto da tela. Ó o Pix no canto da tela. Igual um mendigo, vai trabalhar, rapá. Moleque é você. Tem coragem de jogar qualquer material e que a pessoa engula. Não tem postura. Fala sério, cara. Bandeira da monarquia? Então, maluco, nessa noite tu vai ter o que merece. E olha, o problema não é meu, se o teu nível de ansiedade vai ultrapassar. Faz o seguinte, antes de começar a tomar teus medicamentos, porque você vai precisar. Então, nessa hora, pega pipoca, guaraná, maconha, o que seja, porque nessa noite o prato especial é o Vinícius. Uma jantada depois de um monte de besteira que ele falou. Voltamos depois da nossa grande vinheta. Eu rejeito a proposição Deus e deuses por falta de evidências que venham garantir a minha confiança. E você pode até chamar de fé, mas querer fazer o shift do ônus da prova, porque é conveniente para você, querendo dizer que eu tenho que responder à não existência quando o princípio da afirmação, ela parte das pessoas que acreditam em Deus, Bom, aqui a gente já pode pensar que eu só fiz uma alusão ao que o Neil deGrasse Tyson elaborou as regras para a vida que ele começou falando lá no seriado Cosmos, ao qual eu não vi vocês fazerem react. Aí você poderia falar isso daí num vídeo reagindo ao que o Neil deGrasse Tyson... Por que eu deveria fazer isso? Eu não tenho nada a ver com ele. O meu problema não foi com ele. Os meus argumentos não é contra ele. E é uma coisa direta com você. Você vai esquivando o seu corpo, tirando a responsabilidade. Pegando, na verdade, um argumento de uma pessoa, formulando ele, inserindo, usando inferências para poder fazer o seu ponto válido. O que não vai cair nessa noite, mané. Falou que é o padrinho de vocês, né? Pelo menos parece ser, não sei de você, mas o movimento ateístico, vamos dizer assim, é um padrinho.
É um cara envolvido com ciência, astronomia, etc. Eu não vi vocês reagindo a isso quando ele falou, mas quando eu falei, aí é o problema. Eu tirei das palavras dele, isso aí. Né? Se não existe prova de alguma coisa, evite julgamento. É uma das regras para a vida do Neil deGrasse Tyson. Eu não vi ninguém se doer quando ele falou isso, mas quando eu falei, vocês estão fazendo uma oposição. Agora, eu acho isso correto. Se não existe prova, não é isso que todo racional fala? Se não existe prova de algo, evite julgamento. É por isso que a gente é agnóstico. Que eu já deixo de largada aqui. Todo ateu deveria ser agnóstico. Ah, sério, bonitão? Então deixa eu fazer algo pra você. Eu vou dar a definição de algo que existe e, apesar de não gostar muito de nomenclatura, eu vou fazer sua vontade. Então eu vou me apresentar a você, o cara que está debatendo, argumentando com você, e essa é a minha posição, que eu sou um agnóstico e ateu. And buddy, there is such a thing. Existe, não é mentira. Faz um Google bem rapidinho e depois você enfia o dedo no botão, você tá ligado? De raiva, porque você acabou mais uma vez me colocando numa posição legal. Então, se você acha que a sua posição está correta, realmente, você não quer ser um ateu pro Vinícius ficar enchendo tua paciência, faz o seguinte, joga na cara dele que você é um ateu agnóstico, porque aí ele não vai ter maneira nenhuma de se esquivar. E não ateu, porque o ateu, ele afirma, né, algo. E ele afirma sem ter provas. Porque não tem como provar que uma coisa que não existe, não existe. Você está dizendo aí que parece que sim, né? Parece que sim. Isso é interessante, que eu vou chegar lá também. Parece que sim. Mas aqui... Não, Vinícius, eu não tô dizendo. Mais uma vez, e como você sempre fala besteira, você está colocando palavras na minha boca. Eu não sei se é um problema cognitivo na compreensão verbal. Parece que você não consegue entender. Eu rejeito, eu não nego. E não adianta me colocar no mesmo balaio de que outras pessoas se colocaram, porque eles não sabem responder a isso. Eu, mais uma vez, Vinícius, rejeito. Toca nesse assunto. Se esquiva disso daí. Aqui nesse ponto é interessante, porque olha só. Eu vou voltar, Sérgio. E olha só o que você falou. Vou voltar mais um pouco. Shift do ônus da prova. E você pode até chamar de fé, mas querer fazer o shift do ônus da prova, porque é conveniente para você, querendo dizer que eu tenho que responder à não existência quando o princípio da afirmação ela parte das pessoas que acreditam em Deus. Bom, aqui a gente para. Isso é muito comum, né? Nos ateus, e eu usava disso também, o tempo inteiro. Chega a ficar surrado. Isso é muito comum neles, né? Eu tive no meio deles, para quem não sabe, né? 5 anos na militância ateísta. E eu usava disso aí também. Não, o ônus da prova é do religioso, é do crente. Vinícius César, quando que eu disse isso? Dentro da minha resposta, o contexto não era, na verdade, que pessoas religiosas afirmam na primeira instância que Deus existe e depois você, com as suas próprias palavras, vai afirmar isso. Como que eu estou errado se as evidências que você me deu não são satisfatórias e eu simplesmente rejeito, pushing back, devolvendo para você a responsabilidade de produzir, na verdade, evidências? Né? E isso é completamente falso. E sabe por que se tem esse conceito que ele falou aqui? Por desconhecimento antropológico e histórico. Se preparem, amigos, nesta noite, porque o nosso professor Girafales Vinícius César, a voz do conhecimento, formado na academia do WhatsApp por Olavete, isso mesmo, seguidor de Olavo, terraplanista, que não acredita na NASA, vacinas e nada disso. Tudo bem, o planeta Terra vai parar agora para ver sua aula de antropologia e história. Ouça. Para variar, né, João? Para variar. A maioria das pessoas no mundo são fraquíssimas nessas duas matérias. Falar na verdade, né? O João que você tá falando aí é uma pessoa que vai manifestar o espírito, né, dele, né, para poder psicografar o Olavo para poder te ajudar na noite, né? Para você poder. Você ferrou, mané. O Olavo foi-se. Que o inferno tome muito conta da vida dele. E olha só, que bom. Nós somos bons nessa matéria aqui. No Vinícius César. Olha a sorte que vocês têm. Eu também não estou atrelado ao movimento de esquerda, então aproveite alguém que tem conhecimento de história e não é esquerda. Você vê a importância desse canal?
Pois é, já tá inscrito aí? Já deixou seu like? Então vamos lá. Ele fala assim: você viu a importância desse canal? Como se fosse algo que nós necessitássemos para poder viver. Tipo assim, screw water, comida, diversão. A gente precisa do canal do Vinícius. Só seria mais ridículo se fosse twin, se fosse gêmeos. Isso aí é muito comum, mas se parte de uma ignorância histórica antropológica. Hum. Veja bem, o ônus da prova está com quem propõe a tese, né? Mas olha que Mas olha que interessante, né? O mundo não tinha conhecimento, segundo Vinícius, de religião ou de não religião ou Deus. Vamos dizer que alguém simplesmente levantou de manhã, Vinícius, e tipo, se resolveu dizer: não, Deus não existe. E uma pessoa não concordou e falou: não, Deus existe. E aí começou toda a argumentação. interessante, se a gente regredir nos primórdios da sociedade, desde quando o homem começou ali, surgiu no planeta e começou a se organizar em sociedades, a ter movimentos críticos, a registrar suas ideias, a ter obras escritas, enfim, os primórdios, né, da sociedade. Olha só que interessante, nunca houve nenhuma sociedade ateísta, jamais registrada. Escuta a besteira que ele vai falando, que em toda a história nunca houve uma sociedade ateísta. Então quer dizer, Vinícius, que desde todo o princípio, assim, a partir da consciência, nós passamos a acreditar em Deus ou na divindade. Correto você, Vinícius? Não, você não está correto. Vamos ouvir o Vinícius. Né? Assim, de grandes proporções, influente, nunca houve. Né? Nunca houve. Então, o que se sabe historicamente e antropologicamente é que todas as sociedades, desde o do primórdio, em todas as partes do mundo até os dias de hoje, têm crença no metafísico. Tem ou Putz, tiveram crença no metafísico, até sociedades extintas, né? até E sociedades sociedades que geraram distintas. outras, né? Enfim, e tal. Mas aí o que acontece? Aí o que acontece? Não, você está errado. Tudo bem, Vinícius. Aí veio a era da internet e acabou com as mentiras do Vinícius. Olha, gente, eu vou dar um artigo para vocês que é, na verdade, da Faculdade de Cambridge, que é menos respeitada do que o Vinícius. Por quem é Cambridge perto do Vinícius? Que vai estar linkada no card e você vai poder ver isso. Eles acabaram dentro de um conceito entre historiadores, verdadeiros antropólogos, historiadores e não o Vinícius, que olha, escuta isso. Que ateus, pessoas que não acreditam em Deus, e teístas, deístas, pessoas que acreditam em Deus, sempre coexistiram junto, desde sempre. Desmantelando essa mentira dele. E aí ele vai fazer um outro vídeo dizendo, não, é a partir desse tempo. Então deixa eu ajudar vocês, gente. No começo era realmente, coexistiam todos. Aí nós entendemos que houve, na verdade, uma invasão da religião e da Igreja Católica, em que o ateísmo ele foi puxado, considerado como paganismo, empurrado e virou isso que nós esse debate. Mas ateus sempre existiram. Pessoas que acreditam em Deus sempre existiram. No argumento do Vinícius, mesmo que eu estou dando a fonte para vocês verem, ele vai dizer que isso é mentira. Cambridge é um bando de mané, ninguém sabe de coisa nenhuma, que ele é antropólogo formado debaixo de Olavo, que ele, na verdade, é filósofo formado debaixo de Olavo, que ele, ele é o cara. Quando é uma mentira, mais uma vez, você deu com a bola fora. Então, olha só que interessante, né? Nisso, os ateus é que teriam que provar a inexistência, o ONU estaria com eles, mas aí se inverteu, eu não sei em que momento se deu isso, eu não sei quem inventou isso, que o ônus da prova está com quem acredita em deuses. Ou Meu amigo, quem foi que disse isso? Da onde que você tirou isso? Não foi do vídeo que você está fazendo da minha pessoa, né? Deus, um religioso ou um deísta, enfim, quem tem algum tipo de crença no metafísico, na vida espiritual, em divindades, etc. E o assunto não está resolvido igual vocês dão a entender. Não é ponto final. Tá? Igual os ateus militantes batem martelo. Tá? Sabe por quê? Porque você vê, dentro do próprio ateísmo existem ramificações ao qual acreditam em espiritualidade. Você sabe? Tudo bem, escuta essa. Ele vai começar agora, que ele não tem o que falar, ele vai atacar
na palavra espiritualidade. Então deixa eu explicar isso para você. O que é espiritualidade, na verdade, num conceito de que eu entendo, não é a mesma coisa para você da maneira que você está impondo sobre mim. Eu nunca falei em vídeo nenhum sobre defender o espiritual, de energia, nunca. Aí vai lá e corta, se você quiser traz, talvez eu tenha falado, mas eu garanto que eu não falei. Vou dar para você o que que é a definição, já que você quer de espiritual para mim. Depois você faz o julgamento. Vamos supor que eu quero tirar umas férias, ou eu vou viajar para um lugar muito longe onde eu estou sozinho. Eu vou fazer algo chamado introspecção. Nesse lugar, quando eu chegar, eu vou ter a minha introspecção junto com a meditação. E você vai dizer que também meditação, que é algo, né, que dado pela filosofia budista, que se divide em questões religiosas e questões filosóficas, mas você coloca tudo num balaio só. Sabe o que que eu faço? Faço minha meditação, que é provado pela neurociência, que ajuda no corpo, com os nossos hormônios, e até mesmo ajudar o nosso cérebro. Significa que eu posso olhar dentro de mim e observar o meu ego, que não é nada espiritual, e que nós conhecemos como subconsciência. Aquele demôniozinho, Vinícius, que você tem dentro de você, que faz você ficar, Vinícius, em prantos, muitas das vezes na hora de dormir, porque as coisas não saíram da maneira que você gostaria, devido à sua ansiedade e outros problemas psicológicos que todos nós temos. Eu não estou fora dele, não. A diferença é que se eu tiver um problema e chorar, eu não tenho vergonha, eu não tenho que me esconder. Eu não escondo, sabe, as minhas emoções por detrás de uma cara sem expressão, blank, igual você. Então você fica nesse joguinho de ataque. Eu acho que agora você entendeu, né? O que eu quero dizer com espiritual, quando eu menciono. Provo para toda a galera, mais uma vez, que você realmente tenta mudar as palavras para fazer um joguinho em seu favor. Disso, por mais paradoxal que seja, você tira o budista, né, o budismo, que é mais antigo até do que o cristianismo, em 500 e poucos anos, 584 anos mais antigo do que o cristianismo. Inclusive o Rodrigo Silva respondeu ao meu vídeo. Quando o Rodrigo Silva responde aos ateus, não responde a Antônio Miranda, responde a mim. Né? E o Antônio Miranda depois veio levando os louros, segundo ele próprio, como um bom vigarista que ele é. Ego. Você viu o que eu estava falando? Você não consegue argumentar comigo sem tocar no nome do Antônio, do fulano. Isso é ego. O problema é entre eu e você. Esquece o cara. Quando vocês fizerem vídeo em relação a uma pessoa, esquece as outras pessoas. Não fica deixando espinho na sua carne, assim, transparecer para todo mundo ver. Aonde que eu estava? Então os ateus teriam que provar a inexistência e não o crente provar que existe. Você sabe por quê? Porque vocês estão deixando de lado, ô Sérgio, a questão histórica antropológica. Quem chegou primeiro foram as sociedades crentes, as sociedades religiosas, tá? E nisso você observa que nunca houve uma civilização ateísta no mundo, por mais que se tenha estados ateístas. Estou falando de... Mais uma vez, eu acho que ele tem realmente problema cognitivo, porque ele repete o mesmo argumento várias vezes, como ele não tivesse ouvido ele da primeira. Mas eu já respondi isso. Política. Você vê, por exemplo, a União Soviética, você vê o comunismo chinês. Né? Você vê, quando a União Soviética veio com aquela proposta ateísta, todos os líderes eram ateus, de perseguir a religião, né, de fechar igrejas, endurecer a vida de religiosos e tal. Aquilo que houve, né, na cortina de ferro. Mas quando a União Soviética caiu, se descortinou que a Rússia continuava sendo um dos países mais religiosos do mundo. No caso ali, a questão não adianta de nada. Inclusive, um detalhe aí, tá? Quando ateus, é bom sempre destacar isso aí, quando ateus governaram, é onde se houve umas maiores carnificinas, pobrezas e injustiças no mundo. E são... Olha, eu vou falar sobre essa falácia que ele está cometendo agora e vai ser legal porque outros ateus vão poder usar também. Como eu disse para vocês, ele vai se repetir várias vezes, mas eu vou dar a resposta disso. E aí vai, ele mesmo, na verdade, sabe que há uma refutação para isso, mas ele continua ignorando. Usar esse argumento. Aí é legal. Realmente, Deus não fez nada para proteger a humanidade do comunismo ateu. Inclusive até hoje isso aí, né? O Brasil está tomado com isso. E não fez nada para proteger as pessoas das guerras religiosas usando o nome dele para matar. Como foi na Inquisição, como foi nas Cruzadas. Você acha que Jesus iria aprovar que pegassem espadas e derramassem sangue em nome dele? Não, Jesus falou para orar para aqueles que te perseguem. Né?
Então você vê que o ser humano pratica uma coisa diferente do que os seus deuses realmente pedem. Isso é um argumento legal. Os ateus são responsáveis pelas maiores barbáries do mundo, de todos os tempos. Ou seja, o ônus da prova cabe aos acusadores. Então me diz uma coisa, quem está querendo acusar, ou melhor dizendo, afirmar que Deus existe? Ah, são os ateus? Você tem que entender uma coisa, Sérgio. A religião é algo comum na sociedade em todos os tempos, desde os primórdios, é o que eu estou falando, tá? E, e se você for ver assim, não era que assim todo mundo era ateu no começo, aí veio um grupo e começou a embutir crença em Deus nas pessoas. E ele vai afirmar meu ponto agora. E foi mudando. Não, é o contrário. As primeiras civilizações da humanidade, e assim se manteve por muito tempo e é até hoje, a grande maioria, tem crença no metafísico. As primeiras civilizações da humanidade, e assim se manteve por muito tempo e é até hoje, a grande maioria, tem crença no metafísico, tem crença em Deus, tem as suas religiões e seus templos sagrados. Por mais que fique alterando. Eram. E daí? Ah, você está errado e não tem nada que você falar. Mas enfim, os da prova, no caso aí, se a gente for fiel, botar na ponta do lápis, o ônus da prova pertenceria ao ateu, sabe por quê? Porque o ateu chegou depois, é minoritário até hoje em todos os cantos do mundo, e ele que impõe uma afirmativa. Porque o ateu chegou depois, mesmo sabendo que estava todo mundo junto, e não interessa se você chegou depois, você chega por último na festa, você não come o bolo. Esse é o tipo de argumento do Vinícius. Olha a cara de pau dele. Tentar convencer as pessoas com algo que até uma criança de 7 anos tá vendo que ele tá errado. E ele que impõe uma afirmativa. Já o agnóstico não tem que provar nada, porque Meu amigo, eu rejeito bundão, não afirmo nada. Eu já disse pra você, mais uma vez, lembra? Eu sou um agnóstico ateu. Então, no próximo que você tentar fazer pra mim, isso aqui não vai colar. tá entendendo a diferença? Quem mandou os ateus afirmarem que não existe? Então, o religioso também afirma que existe. Então, como é que fica? De quem é o ônus da prova? Ora, de quem chegou depois e é minoritário. Óbvio. Quer dizer, Uau! De quem chegou depois é minoritário. Aqui, ó, a gente pega o seguinte: filosofia, todos os estudos e joga tudo no lixo para acompanhar o Vinícius. Se você diz que todos os ateus do Brasil realmente falam descaradamente que Deus não existe, isso é problema deles. Eu rejeito essa proposição até que você ou qualquer pessoa no planeta possa provar que eu estou errado. não, quem tem que provar alguma coisa são vocês, né? Inclusive você, Sérgio, por essa explicação histórica antropológica que eu dei agora. A explicação que ele deu de bosta, que não vale nada, e ele quer sair, tipo assim, com o peito estufado, achando que ele venceu alguma coisa. Então é isso. Diz uma coisa pra mim, Vinícius, como que você vai usar o ônus reverso quando uma pessoa simplesmente... Não, o ônus reverso é vocês que usam, e você ficou acostumado nisso. Então você tá nesse vício. O ônus reverso, quem tá usando é vocês sempre. Sim, Vinícius, nós sabemos. Até eu usava. Né? O ônus reverso é vocês, tá? E se a gente ele é tão evidente, bastaria só ele se mostrar que todo esse bate-papo de ateísmo e religião acabaria. Então... Quem disse que Deus tem que se mostrar? Quer dizer, o ateu é um problema, né? Porque o ateu geralmente ele vem de corrente. Não, Vinícius, um cara chega pra mim e diz que o pé grande existe e eu tenho que aceitar assim de cara limpa. Quem diz que o pé grande tem que se mostrar pra provar que ele é verdade? Vamos continuar só acreditando que ele é verdade sem evidência. Aí o agnóstico, ele não tem que não deve nada a ninguém. Como... Tá bom então. Shut up, eu sou agnóstico ateu, a definição existe e a gente encerra o assunto. Quando eu trago uma pessoa no canal que realmente entende do assunto e vai explicar o que é o ônus da prova, sem se misturar com a questão da profissão ou whatever, porque ele é um doutor e o Vinícius, olha o que ele faz. Em vez de mostrar para as pessoas, porque o ônus da prova foi bem explicado, ele simplesmente diz que não precisa, que ele vai passar para frente porque é lixo. Mas você vai ver hoje o porquê que o Vinícius correu. E o doutor vai explicar para você nesta hora. Quando você diz que todo ateu é de esquerda e que ele é militante, você está cometendo um erro gravíssimo.
Não, você inverteu o que eu falei. Eu falei que todo ateu militante é de esquerda. É o contrário, você inverteu. Simplesmente quem fez o joguinho de palavras que você falou que eu fiz lá no começo, você que tá fazendo agora. Então vamos lá, Vinícius. Você deve estar curioso para saber se eu sou, na verdade, esquerdista, né? Se você tá achando que eu sou dessa esquerda latê, identitária, que fica aí apoiando essa cultura do cancelamento, eu não me identifico com ela, não. Deixa eu falar algo pra você. Eu sou daquela época, a galera gosta quando fala, né? Eu sou daquela época. Eu sou daquela época, parceiro, de cara que jogava bola no Brizolão, tá lembrado? Aquilo ali que foi homem. Eu sou da época da esquerda que quando o presidente, na verdade, ele não fazia, não ajudava a classe trabalhadora, a galera quebrava o pau, saía na rua e ia resolver essa parada. Se você quer saber de que esquerda eu tô falando, eu vou dar pra você uma identificação. Se você quer ver no Brasil uma esquerda que eu gosto pra caramba, é a galera da esquerda do PCO. Isso mesmo, parceiro. E não adianta ficar com raivinha não, porque aquela galera ali é braba. Você sabe quem é, parceiro? O partido da classe trabalhadora, eles mesmos. Então, se você quer me identificar com algum tipo de esquerda, é com essa galera aí, olha, já respondi pra você. Bye bye, seu bundão. Aí, um beijão pra galera do PCO. Vocês são demais. Bom, o doutor Vinícius me acusa, né, de ter levantado um TCC, uma tese. Você é mesmo doido, né? Eu nunca levantei um TCC, uma tese de nada. O argumento foi proposto e eu ofereci um silosismo. Significa que nós teremos primícias com uma conclusão. E você parece que não entende. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo tentando ensinar para você o que é um silosismo, qual é a diferença entre uma tese e um silosismo, coisa que você não entende. Fica fazendo você parecer cada dia mais idiota. Então vamos lá. Como eu disse para você, silosismo, bem simples. Tem primícia 1, 2 e a conclusão. Alguém disse aí, as pessoas e alguns evangélicos afirmando que Deus existe. Vamos à primícia 1. Eu rejeito a existência de Deus por falta de evidências. Primícia número 2. Sem evidências, não tem como garantir a minha confiança ou a fé. Conclusão. Eu rejeito a existência de Deus. Você entendeu como é que funciona isso, cara? E fica igual um idiota passando informação errada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos falar então do argumento que você tentou usar sobre a questão dos ateus que mataram milhares de gente, querendo inocentar, na verdade, as pessoas de fé, dizendo que as atrocidades que aconteceram pelas mãos religiosos foram muito menores do que as atrocidades que foram cometidas por ateus, mesmo sabendo que nenhum ateu fez nenhuma atrocidade em nome do ateísmo. Eles só eram ateus. E na questão dos religiosos, os religiosos sim, mataram e continuam até hoje fazendo isso em nome de Deus. Vamos à falácia das atrocidades do ateísmo, que na verdade vai levando um monte de falácias com ela, como a falácia da duplicidade, que é o que o Vinícius faz. Cristãos e pessoas que defendem o agnosticismo, no caso do Vinícius, vão empregar essa falácia para poder defender os seus próprios egos, utilizando-se da falácia tu qualquer, que na verdade quer dizer, né, você também, querendo assim diminuir as atrocidades dos cristãos. Porém, Vinícius, eu quero fazer um resumo disso aqui, dando para você só as falácias, para você depois verificar o que você falou nisso daí. A falácia da falsa analogia. Também cometeu a falácia do envenenamento do poço. A falácia da causa falsa. E também a falácia da ladeira escorregadia. Você, para finalizar, porque o teu vídeo é muito longo, muito chato, então eu resolvi tirar só algumas coisas para não torturar o meu povo, a galera. Mas você falou algo muito interessante sem conhecimento nenhum. Tudo que você falou não teve conhecimento nenhum. Você disse que o Texas é o melhor estado dos Estados Unidos. Você é um mentiroso e teve a coragem de chamar a minha pessoa de mentirosa vivendo aqui. Todas as pessoas agora vão poder entrar lá no link e ver qual é o melhor estado dos Estados Unidos. E se você não sabe, parceiro, o Texas é o número 45 por causa da violência, qualidade de vida, desemprego, moradia.
E qualquer pessoa vai poder ver isso e ver que realmente o Vinícius é um bundão mentiroso que fica falando as coisas assim no ar só para poder convencer as pessoas e pegar dinheiro. Você é um mentiroso, Vinícius. E se você tá achando que eu não estou falando a verdade, mesmo com todas essas fontes que eu tô dando para vocês, vem a verdade sobre o estado do Texas, é uma pobreza terrível. É, na verdade, rota do tráfico de drogas. O que você tá falando? Vai ver da onde, não sei de que fontes você tira isso. Na verdade, você se mostrou hoje à noite que o mentiroso é você. Vinícius, eu poderia aqui ficar falando sobre você a noite toda, de quão horrível foi seu vídeo e outras mentiras, mas eu não quis perder meu tempo. Então, meus queridos e amados primatas, eu acho que é suficiente. Se não for, porque ele tem muito material ali, e para falar para vocês, olha, eu deixei muita coisa de fora, porque são páginas e mais páginas de besteiras faladas por ele. Olha, eu vou dizer algo para você, eu acho que você deveria pedir desculpa. Eu acho que você deveria se desculpar e mudar os seus argumentos, porque você foi, na verdade, um verdadeiro atraso. Mas você foi algo positivo pro agnosticismo ateu, que mostra que você não sabe responder essas coisas, não sabe o que é um silogismo, fica mentindo para os outros, faz falácia daqui para ali, e no final do dia é isso aí que vocês estão vendo. Vinícius, se você tentou se ganhar em cima de mim, hoje a única coisa, além de uma jantada, foi uns tapinhas no bumbum que você levou do canal Telespor. Muito obrigado, meus queridos primatas, fiquem conosco! E por favor, envia vídeo pra mim, se vocês verem algo engraçado, algo assim muito louco, por favor, deixa lá na comunidade. Tem sido algo maravilhoso e vocês verdadeiramente não têm abandonado e o canal está crescendo. Para todos aqueles que ficaram até agora nessa grande premiere, deixa eu dizer algo para vocês, guys. I freaking love you guys so freaking much. You guys are awesome. Olha, não desista, continue suportando esse canal, porque nós chegaremos a lugares maiores. Obrigado por tudo, a ótima noite, meus queridos, amados primatas.